Pois é, a Berenice Leite tem uma atualização sobre aquele projeto para revogar parte da lei que criou o crime de golpe de Estado, anunciado nessa semana pelo senador Carlos Viana. O parlamentar disse que isso alcançaria, inclusive, Jair Bolsonaro e todos os investigados e condenados do 8 de janeiro. Não é isso, Berenice? O que você traz de novo? Isso, Daniel. O número de assinaturas suficientes já foi alcançado, com sobra, inclusive, eram 27 assinaturas, o necessário ali, o mínimo, para apresentar esse pedido de urgência para que o projeto de lei que revoga os crimes que estão ali dentro dos crimes que foram ali configurados para condenar tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro quanto os demais condenados pelo 8 de janeiro, né? É uma lei de 2021 que revogou a Lei de Segurança Nacional e tipifica ali os crimes que fazem parte da derrubada do Estado Democrático de Direito, entre eles golpes de Estado, abolição, né, todos esses que vocês já conhecem e que nós temos visto nesses julgamentos malucos nos últimos meses. Então, agora, o número de assinaturas sendo alcançado, o requerimento de urgência já foi apresentado à mesa do Senado Federal, é uma alternativa caso a anistia, que pelo que a gente está vendo não vai ser votada neste ano, foi cancelada mais uma vez, a previsão é que seria nesta semana. Então é uma alternativa, né? Abolindo ali, abolindo acho que nem é a palavra mais adequada, né? Revogando esses crimes que fazem parte da Lei de Segurança Nacional. A gente teria ali uma individualização de conduta, pelo menos essa é a proposta do senador Carlos Viana, porque ele entende que essa lei de 2021, que suspendeu o entendimento ainda da década de 80, acaba tornando o entendimento dos juízes, e no caso do ministro Alexandre de Moraes, muito abrangente. Né? E é justamente isso que os advogados dos condenados do 8 de janeiro alegam, que todos foram inseridos ali dentro de um pacote e não tiveram a sua individualização de conduta. Então, o Congresso pode fazer isso, revogar essa lei, né, que, como eu disse, entre elas entra ali a abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, são pelo menos 5 crimes que todos os condenados tiveram ali suas sentenças com base nessa lei de 2021. E agora, o que significa? Requerimento de urgência permite que essa lei seja avaliada direto pelo plenário da Casa, ou seja, sem ter que passar por discussões nas comissões especiais. Então, cabe agora ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, colocar em votação. A ideia é que isso aconteça ainda neste ano, afinal nós temos pelo menos 3 semanas ainda antes do recesso parlamentar, que devemos entrar em recesso a partir do dia 18 de dezembro. Então, a oposição corre contra o tempo e corre também contra uma resistência, que vocês sabem que isso existe, principalmente por parte do presidente da Casa, do presidente do Senado, Daniel. Pois é, Guta, fato é que a defesa de Bolsonaro já havia pedido a prisão domiciliar humanitária, mas esse pedido acabou sendo arquivado. E aí, por fim, a juíza homologou a prisão e afirmou não haver indícios de abuso policial. Questões de saúde e meritórias, segundo ela, segundo a decisão da juíza, cabem agora ao ministro Alexandre de Moraes. Aí eu pergunto a você, diante do cenário das últimas horas, a defesa pode recorrer novamente por um pedido de prisão domiciliar? Pode sim. Essa manifestação da juíza foi da audiência de custódia, né, que é para avaliar se a prisão aconteceu ali dentro da legalidade, se não houve abusos. Então, neste momento, ela não converteria a prisão dele em regime fechado na superintendência a uma prisão domiciliar de caráter humanitário. Isso aí fica por conta do juiz que está cuidando da execução da pena, que, como nós dissemos, é o ministro Alexandre de Moraes. A expectativa é que, se a defesa não apresentou ainda um novo pedido de prisão humanitária, que ela faça nas próximas horas, mas vamos aguardar o que o ministro vai fazer, porque ele pode simplesmente engavetar esse pedido por mais um tempo, como ele fez no caso do Clezão e nunca nem apreciou, tanto que o Clezão faleceu, deixou esposa e filhas, e parece que o caminho está sendo traçado da mesma forma nesse caso de Jair Bolsonaro, porque, de novo, o pedido de prisão domiciliar
por natureza humanitária já foi feito mais de uma vez. O ministro se recusou a apreciar esse pedido na ocasião da decretação da prisão preventiva. Ele escreveu isso na sua decisão. Por conta da decretação da prisão preventiva, fica prejudicado o pedido de prisão domiciliar em caráter humanitário. Onde isso? Onde? Se uma pessoa tem direito à prisão domiciliar em caráter humanitário, o caráter humanitário não muda, porque houve uma prisão preventiva. A condição de saúde da pessoa é que determina se ela pode ou não ficar em prisão domiciliar. Então, não é porque foi feito um pedido de prisão preventiva, houve outra prisão, enfim, não importa. O que determina é o estado de saúde. O ministro se omitiu, não julgou o pedido de prisão humanitária e agora vamos aguardar novo pedido da defesa, porque é cabível sim, mas de novo, está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Pois é, Berenice, volta comigo aqui no telão, por gentileza, porque parte da imprensa tem afirmado que a prisão de Jair Bolsonaro não teria provocado a comoção popular esperada pelos aliados do ex-presidente. Tem algumas manchetes, inclusive, que a gente lê aí nos principais portais, sugerindo que paira um clima de frustração no ar. Há quem diga, por exemplo, que o Supremo tem aplicado a prisão até em doses homeopáticas. Bolsonaro vai ficar na superintendência da PF, vai ser enviado para Papuda, vai para casa. Tem muita gente perguntando. Essa imposição dessas derrotas pontuais contra o ex-presidente, você acha que seria um eufemismo para aquela palavra que é tortura? Exatamente. Falando com todas as letras, é tortura, né, Daniel? E essas doses homeopáticas, a gente percebe que foi exatamente assim que aconteceu a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles foram tentando acostumar as pessoas aos poucos com essa ideia, né? Primeiro vieram aquelas medidas cautelares, tirando ele de cena das redes sociais, tirando ele do convívio com as pessoas, até porque isso incomodava muito o presidente Lula, a esquerda em si, porque Jair Bolsonaro viajava por todo o país, fazendo o seu papel como presidente do PL, ali numa forma simbólica, e arrastava multidões, e isso foi tirando aos poucos ele do jogo, né? Depois tivemos a prisão domiciliar, e a imprensa, Daniel, ela vem fazendo isso com muita maestria, esse consórcio, né? Tentando colocar o ex-presidente Jair Bolsonaro como se estivesse enfraquecido diante dos seus eleitores, diante dos seus apoiadores. Só que, pasmem, uma pesquisa dessas que a gente não pode confiar acabou mostrando, né, que o ex-presidente Jair Bolsonaro continua com seu capital político inabalável. E eles tiveram que divulgar essa pesquisa. Mas o que acontece, Daniel? O que eu percebo, pelo menos aqui, trabalhando no Congresso, aqui na capital federal, indo na superintendência? De fato, existem poucos apoiadores que estão indo para lá manifestar. Mas sabe o que é isso? É reflexo do medo imposto desde o 8 de janeiro. Nesta semana, nós tivemos um caso de um rapaz que queria passar a noite ali na frente da Câmara dos Deputados, ali no Congresso Nacional. Ele foi retirado pelos policiais legislativos e preso. Ele não estava mexendo com ninguém, não estava perturbando a ordem, estava simplesmente lá instalado, parado, e queria passar a noite ali. Não deixaram. Ele está preso. Então, assim, o recado que foi passado em 8 de janeiro, e agora, né, na própria decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele fala sobre a questão da vigília e ali ele já cita que não aceita nenhum tipo de aglomeração e de manifestação, né? É claro que existem em todo o Brasil, os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro certamente queriam estar aqui, queriam estar manifestando, né? Queriam estar apoiando o ex-presidente, mas todo mundo começa a pensar, o que pode acontecer comigo se eu for para Brasília? Inclusive, e aqui já entrego para você, nesta semana, agora que o ministro Alexandre de Moraes trouxe novas decisões em relação à alimentação do ex-presidente, que tem que ser monitorada, né, em relação às visitas, que ele definiu dias e horários, ele também trouxe lá um ponto importante, que diz o quê?
monitoramento das redes sociais no sentido de saber se alguma caravana está se deslocando aqui para Brasília. Então o recado já foi dado pelo regime do Poder Judiciário. Ele não vai aceitar nenhum tipo de manifestação e de apoio que seja um tanto quanto relevante e volumoso. E a imprensa, o consórcio da imprensa, fica trazendo essas informações e ignora realmente a realidade, que é essa que eu acabei de trazer aqui para vocês. Medo. O medo paira entre os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.